Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de hoje. Vocês perceberam que o professor está um pouquinho rouco, mas tá tudo bem, viu? Vamos lá então. Hoje é a nossa aula de CHN, hoje é dia 28 de junho de 2021, segunda-feira. Iremos utilizar o livro Vem Voar, então prestem muita atenção. Eu até coloquei o desenho do livro para que vocês possam observar qual que é. Vamos usar as páginas 38, 39, 40 e 41. E ao final da atividade, vocês devem me enviar a foto da página 39. Combinado? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as mudanças no limite do Brasil. Então, quando a gente fala de limite, lembra que a gente conversou um pouquinho na outra aula? Seria como se fosse a fronteira. Essas linhazinhas que a gente encontra no mapa, que mostra que termina um lugar e começa outro. Então, na opinião de vocês, o território que forma o Brasil, como a gente estudou lá atrás, sempre foi assim? Então eu coloquei aqui até a imagem que a gente estudou um pouquinho antes. Será que o mapa do Brasil sempre foi desse jeito, nessa mesma divisão? Ou será que isso foi mudando ao longo do tempo? Então, vou contar para vocês que não. Nem sempre foi dessa forma. Aqui nós temos o mapa, que é o primeiro limite que nós temos sobre o Brasil, lá em 1494. O que aconteceu nesse mapa? Vocês estão vendo que tem bem no meio uma linha vermelha? Essa linha vermelha é chamada de Tratado de Tordesilhas. Por quê? De acordo com esse tratado, lembra que as terras pertenciam à questão de Portugal? Mas aí, o que aconteceu? Essas terras da América do Sul, elas eram divididas em dois. Metade era da Espanha e a outra metade era de Portugal. Tá? Então, olha aí bonitinho como está sendo mostrado para vocês. Essa linha vermelha é o Tratado de Tordesilhas. Foi um acordo que eles fizeram em que metade ficaria com a Espanha e metade ficaria com Portugal. Beleza? A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Então, nos séculos 17 e 18, as expedições conhecidas como bandeiras, feitas pelos colonizadores portugueses, eles cruzaram essa linha que chama Tratado de Tordesilhas e invadiram o território da Espanha. Quando eu falo expedições conhecidas como bandeiras, não é isso, não são bandeiras, tá? Esse era o nome da expedição. Essa expedição, qual que era o objetivo que eles tinham? Eles invadiram o território da Espanha e eles tinham como objetivo capturar os indígenas para escravizar, tá? Combater os escravizados que fugiam, além de encontrar os metais preciosos, né? Vocês lembram que nessa época os metais preciosos estavam muito em alta. E aí essas expedições elas contribuíram muito para que Portugal tomasse conta de maior parte do Brasil, tá? Mas com o passar do tempo, esses limites do território que hoje a gente conhece como Brasil, eles foram se estabelecendo por meio de acordos e tratados. Então eles faziam como se fosse uma expedição, uma guerrinha, e aí eles conseguiam capturar esse pedaço de terra, tá? Além disso, aconteceram guerras com países vizinhos e causaram muitas disputas de território. Eles ficavam ali brigando por quem que ia ter aquele espaço de terra. Então, observando o mapa abaixo, que é esse mapa que está do lado direito, a gente vai ter que comparar com o mapa do lado esquerdo, que foi o que nós estudamos na página 36. Esse mapa do ladinho esquerdo é o mapa político do Brasil. Ele está dividido em todas as regiões do Brasil e em cada um dos estados. Já do lado direito, nós temos um mapa de 1822, onde o Brasil ele não era dividido em estados, mas em províncias. No fim das contas, é quase a mesma coisa, tá bom? Mas aí nós temos as províncias onde nós tínhamos uma pessoa que governava aquela província. Assim fica mais fácil de vocês entenderem. Então, quando você observa o mapa da direita e o mapa da esquerda, você percebe que está igualzinho ou tem diferença, tá? Esse mapa do lado esquerdo vocês encontram na página 36, tá bom? Então eu peço que vocês olhem, comparem esses mapas e aí respondam para mim. O que você percebeu de semelhança? Então o que tem de igual entre esses mapas e o que tem de diferente? Beleza? Tem bastante coisa igual, mas também tem bastante coisa diferente. E aí, para finalizar nossa conversa hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre as capitais. Então a capital de um país ou de um estado é a cidade onde estão localizados os principais órgãos da administração pública. Por isso, a capital é o principal centro de decisões.
Na capital do Brasil, a cidade é Brasília, e encontra-se a sede do governo federal e os principais órgãos como o Ministério, Senado e Câmara dos Deputados. Então é o seguinte, eles acabam escolhendo um lugar onde fica basicamente assim, no centro de tudo, para que a gente consiga dividir as coisas, organizar o trabalho, tá? Então Brasília é a capital do Brasil. A cidade de Brasília, que fica no Distrito Federal, ela foi construída na década de 1950, mas foi inaugurada em 1960, tornando-se a terceira capital do Brasil. O principal objetivo da construção de Brasília era ocupar e desenvolver o interior do país. Por que ocupar e desenvolver o interior do país? Pensa assim comigo. Se a capital do Brasil fosse ali Santos, que fica bem pertinho do Rio, ficaria fácil você atender, por exemplo, Amazonas, que está lá em cima no mapa? Fica difícil, né? Então, o que acontecia? Você acabava conseguindo atender apenas os que estavam próximos. Já quando eles mudam a capital do Brasil lá para o meio do mapa, porque quando a gente encontra o Distrito Federal, a gente vê que ele está bem ali no meio do mapa. Ele consegue gerenciar todo mundo, então isso facilita, tá? E aí, em pouco tempo, a cidade ela passou a ser uma das maiores do interior do Brasil. Interior, quando eu digo, é que fica no interior, no meio, no centro. E diferentemente da maioria das cidades brasileiras, Brasília ela foi planejada, ou seja, ela foi construída e se desenvolveu a partir de um projeto. Então eles projetaram essa cidade. Outras cidades, por exemplo, como Belo Horizonte, que é a capital de Minas Gerais, e Palmas, que é a capital do Tocantins, eles também foram planejadas. Então o que aconteceu? As pessoas sentaram e pensaram como deve ser a cidade. Tanto que, se vocês pegarem um mapa de Brasília, vocês vão ver que é muito diferente de outras cidades, tá? Mas aí fica com o cargo de curiosidade para vocês. Então, coloquei aqui uma foto para vocês de Brasília, Distrito Federal, em 2016. É um lugar muito bonito, tá? Por quê? Ela foi pensada e aí ela foi construída. Então ela é bem diferente. Ok, temos outras capitais. Lembra que eu falei para vocês que Brasília foi a terceira capital do Brasil? Salvador, a capital do estado da Bahia, ele foi a primeira capital do Brasil colônia. Lá naquele tempo em que os colonizadores portugueses chegaram no Brasil, tá? Salvador era a capital do Brasil. E essa cidade, o que acontecia? Ela ficava próxima das áreas produtoras de cana-de-açúcar. Lembra que nós conversamos? Então, a principal produtora, o principal produto que era explorado naquela época era a questão da cana-de-açúcar. Então, por isso, Salvador se tornou a capital do Brasil naquela época. E o Salvador foi fundado em 1549 e ele permaneceu como capital até 1763. Depois disso, Rio de Janeiro passou a ser a capital do Brasil, tá bom? Mas aí vem aquelas questões que eu expliquei para vocês que nós precisamos ter uma sede lá no centro, para que ele consiga atender todo mundo. Então, a descoberta de ouro e de pedras preciosas na região de Minas Gerais, no meio lá do século XVIII, levou o governo português a optar pela mudança da capital para o Rio de Janeiro, mas próximo das áreas de exploração das jazidas minerais. Então, olha que legal. Quando o interesse era cana-de-açúcar, a capital estava centrada lá em Salvador, porque estava mais próximo. Já com a questão das pedras preciosas e do ouro, eles mudaram. Eles passaram tudo isso para onde? Para o Rio de Janeiro, porque ficava mais próximo. Então, como a gente viu, em 1960, Brasília se tornou a terceira capital do Brasil e é a capital que nós temos até hoje, certo? Então vocês terão que responder uma perguntinha, tá dizendo assim para se reunir com um colega. Nesse momento, infelizmente, a gente não vai conseguir, mas vocês vão observar o mapa da página 36. Tá? Então eu quero, primeira coisa que vocês façam isso, observa lá o mapa da página 36. E aí você vai localizar os estados que já foram capital do Brasil. Então eu falei que foram 3. E onde a capital do país está localizada hoje? Então, já vou dar a dica. Então nós temos o Brasil já teve 3 capitais. Rio de Janeiro, Salvador e agora Brasília. Você vai localizar isso. Faz um círculozinho, um xizinho lá no mapa. Depois que vocês fizeram isso, vocês vão ter que me responder uma pergunta assim. Vocês concordam que a transferência da capital para a cidade de Brasília ajudou a ocupar e desenvolver o interior do país? Então pense assim. Quando eles pegaram e mudaram do Rio de Janeiro ou de Salvador
e passou a ser de Brasília a capital, a sede do nosso governo, facilitou desenvolver as cidades que ficavam ali próximos do interior, no centro do nosso país? Sim ou não? E por quê? Lembra que eu já expliquei isso um pouquinho antes, tá? Então pensa, quando você tem uma sede perto do rio que eu digo mar, oceano ali, em Santos, por exemplo, você consegue desenvolver quem está próximo, tá? Então, quando você muda lá para o meinho, você consegue desenvolver melhor quem está ali perto? Respondam para mim. É uma atividade simples, mas eu quero que vocês reflitam a partir da observação da página 33. Combinado, galera? Então é isso. Desejo um excelente dia, uma excelente semana para vocês. Façam todas as atividades com atenção. Os alunos que ainda não fizeram as provas e as sequências digitais lá naquele site que eu enviei, por favor, façam, tá? Tudo isso o mais rápido possível. Então é isso, galerinha. Tchau, tchau para vocês. Até a próxima.